Muito boa tarde a todos, bom dia e boa noite para os internautas, né? Nós estamos felizes com a presença de todos vocês. Rapidamente, só os nossos avisos aqui da casa. Um deles que tem se tornado muito importante nos tempos atuais, que é a doação de sangue. Quem puder fazer a colaboração no banco de sangue aqui do hospital, eles estão necessitando de ajuda relativa à doação de sangue, né? Os DVDs lá na entrada, em cima das mesas, quem quiser levar, pode levar para pessoas que não venham aqui ao centro, né? As nossas palestras estão no YouTube e também no Facebook, onde vocês vão encontrar também outras informações a respeito aqui da nossa casa. A rifa dos quadros, que estão aqui do meu lado, né? R$5 com a Silvinha, quem puder ajudar e participar. E o programa aqui do centro, que são as palestras na Rádio Comunidade, no domingo às 8 da manhã e segunda-feira, ou seja, ontem, às 18 horas. Vamos fazer a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje, e a nossa irmã Sueli vai dar sequência ao estudo da doutrina espírita. Vamos orar então. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez e pedimos nesse momento o auxílio dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, para que todos nós possamos receber através do ensinamento, do estudo, as informações que, sem dúvida, nos auxiliarão para que possamos dar continuidade à nossa evolução nesses momentos tão complicados em que estamos vivendo, mas temos a certeza de que a doutrina é o porto seguro que nos orienta e nos conduz à verdade e à evolução. Que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída e com certeza assim o será. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Que a gente tenha um bom momento aqui juntos, né? Semana passada eu não pude estar aqui, dando continuidade ao nosso trabalhinho aqui. Nós encerramos a nossa reunião na semana retrasada, falando sobre esses itens aí, que abordamos todos eles, que foi um resultado desse trabalho da doutora Ellen Weinbeck, falando sobre essa questão da reencarnação, as diretrizes, o norte que essas pessoas receberam ao reencarnar. Isso foi feito em sessões de hipnose, fazendo uma regressão à anterioridade dessa vida atual, né, naquele preparo todo, e chegamos à conclusão que ela acabou comprovando aquilo que o Espiritismo nos ensina sobre a escolha das provas, sobre os espíritos que nos auxiliam nessa escolha, né, sobre as orientações, o que aqui viemos fazer, para que estamos reencarnando. E a gente pôde ver e comprovar que ninguém veio para cá para se divertir, fazer turismo, enriquecer, né? Ninguém veio para cá para isso. Todos nós renascemos para apurar o nosso processo evolutivo, né? Para polir as nossas arestas, para nos reajustarmos com Deus, com o mundo, com os outros espíritos, com nós mesmos, porque a gente precisa resgatar o nosso passado, cumprir provações, expiações e seguir rumo à plenitude da felicidade, que é tudo que nós buscamos. Que no momento, a felicidade existe na Terra, em alguns momentos, né? Aqui não é lugar de felicidade plena. A felicidade nos é dada pelos momentos agradáveis, com as pessoas que nós amamos, com as situações que se apresentam para nós, até mesmo as difíceis, porque essas nos ensinam muito mais do que aquelas facilidades que a gente encontra, né? Porque na hora da dificuldade, a gente lembra, a gente retoma o endereço de Deus, aquele que havia esquecido por um tempo, né? Talvez nunca desta terra, deste planeta, tenha saído tantos pedidos de socorro, de ajuda,
tantas vibrações de amor através das preces que as pessoas estão enviando por todo o planeta, já que nós estamos passando um período muito difícil. Não pelas perdas materiais em si, até mesmo das pessoas que nós amamos, que isso sempre acontece, né? Isso faz parte da vida. As pessoas que estão partindo, a gente já tem falado aqui, estão no seu momento. E todos nós vamos ter uma justificativa para sair deste planeta. Mas é o todo, é a ansiedade, é a insegurança, é a fé sendo testada, é o amor nosso pelo próximo sendo testado. Então é todo um processo muito importante e estamos passando, apesar da dor e do sofrimento, um momento espetacular, um momento fantástico na Terra. E com certeza, muitos vão aprender muito com isso e outros não, né? Então, a gente encerrou com esses itens aqui, sabendo que nós não estamos aqui para nos divertir, para sermos egoístas, para enriquecermos, para usar os nossos talentos e os nossos bens somente para nós, né? Então, isso aí foi um recado da espiritualidade. E a espiritualidade tem trabalhado muito, infiltrando-se aí no meio da ciência, fazendo que em cada ponto esteja presente o ensinamento dos espíritos. Aí nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir e ver que é muito mais fácil a gente perceber a reencarnação como realidade e o nosso livre-arbítrio sendo utilizado no plano que nós fazemos para viajar para essa grande viagem que é a encarnação, do que ficar pensando em consciente coletivo, com um monte de coisa tão complicada para a gente entender, sem necessidade nenhuma, né? Então, nós vamos dar seguimento agora com o comentário que Kardec fez, e é muito importante esse comentário que ele fez, a respeito da escolha das provas, de escolhermos as nossas provas. Então, vamos acompanhar a orientação de Kardec a essa questão aí, né? O homem submetido na Terra à influência das ideias carnais só vê nas suas provas o lado penoso. Isso é verdade em tudo. A gente não consegue ver muito o lado bom das coisas, né? Às vezes a gente fala, fulano, vê o lado bom disso aí, porque sempre tem. Nunca uma atividade, uma coisa, nada que nos acontece só tenha o lado ruim, nunca. Ela não tem só o lado ruim, ela tem também o lado bom. É por isso que lhe parece natural escolher as do seu ponto de vista podem subsistir com os prazeres materiais. Então é natural que a gente escolha, né, os prazeres ali do mundo. Mas na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. E então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. E são passageiros. São sofrimentos passageiros. Uma vida de 100 anos na Terra é um piscar de olhos na espiritualidade. E quando nós estamos conscientes das razões, dos motivos da dor, vendo a dor como um aguilhão de aperfeiçoamento, a gente não tem essa noção de que ela é nociva. Não queríamos estar passando por ela, lógico. A gente não queria passar por dor, por privações, por sofrimento. Ninguém deseja isso. Mas quando a gente entende o objetivo dela, a gente percebe isso com um novo olhar, né? Com um olhar realmente importante, como a gente vê a dor no corpo físico dessa forma. Olha, imaginemos, quando a gente sente uma dor, seja ela onde for, né? Pode ser até na unha, não importa, a gente percebe assim, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Porque a gente não vai sentir dor à toa. A nossa cabeça não vai doer à toa, né? A nossa coluna, né? Eu, por exemplo, que eu tô com o joelho difícil de arrumar essa situação aqui para andar, né?
Ele tem, o meu joelho esquerdo é muito encrencado. Aí quando ele começa a doer, eu fico pensando assim, o que é que estou fazendo de errado? Porque estou. Olha, há tempos que ele não doía. Há tempos que ele passava. Ele estava de bem comigo, ele estava num caso de amor comigo. Né? Ele estava me fazendo feliz, porque ele só estava cumprindo a função dele. E muito bem. De repente ele começou, eu falei, alguma coisa, com certeza eu fiz de errado. Ou foi um calçado errado, ou foi um excesso de carga. Eu lembrei que eu dei um excesso de carga para ele, né? Aí que eu falei, poxa, ele tem que reclamar. Ele tem que reclamar. Então não pode. Quer dizer, a gente vê que a dor, ela é benéfica. Porque ela nos recoloca no trilho da obediência. Se ele não reclama, eu acabaria de ferrar com ele de vez. Né? Porque se eu não sentisse nada, eu ia continuar fazendo e cometendo o erro que eu estava cometendo. Né? Porque ele não estava reclamando, eu estava achando até que eu estava com um joelho de 20 anos. Né? Só que não é, né? Só que não. Então ele reclamou. No que ele reclamou, eu comecei a pensar. Ele começou a doer na quarta passada. Eu comecei a pensar, o que eu fiz? Segunda e terça, para ele estar assim. Aí eu comecei a pensar, encontrei a causa. Aí eu vou culpar quem? Ninguém, a mim. Somente a mim. Ele é meu, ele me sustenta, eu que dei cargo para ele. Né? Então, quer dizer, ele está lá reclamando. Aí é aquela questão da dor e do sofrimento que a gente passa no mundo. Não é aleatória, não é à toa, não é por nada. Não é por nada. Alguma coisa foi feita. A gente precisa repensar a nossa situação. Né? Porque dores físicas e morais, elas têm causa. E a causa não está no outro, está em nós mesmos, em nós. Então, a dor, ela é benéfica em todas as situações, todas. Porque ela nos avisa que tem algo errado. E quando a gente vem para o mundo, que a gente começa a sofrer algum problema, ter uma doença, ter um problema qualquer, ou uma perda material grande, alguma coisa assim, alguma coisa a gente fez de errado. E se não fez agora, se o resultado não foi imediato de uma causa atual, foi de causas anteriores, como nós já vimos essas questões aqui, não é? Então, essa questão aqui, na vida espiritual, ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê, então que lhe importam alguns sofrimentos passageiros. Não importa. Né? Como não tá, eu estou sofrendo com ele, com a dor no joelho? Estou, mas vai passar. Vai passar. E se eu aprender, ela não vem nem tão cedo. Mas se eu não aprender, ela volta. E eu não tenho com quem reclamar e nem a quem culpar. Assim como essas questões que a gente vê, essas dores que a gente encontra aí no mundo, que nós estamos sofrendo parte delas, somos os únicos responsáveis. Ah, não, mas foi fulano que fez isso, ora. O fulano fez isso, mas nem todo mundo sofreu essas consequências que você está sofrendo. Por que veio para você? Por que você que foi atingido com isso? Tem uma razão de ser. Nós escolhemos as nossas provas e as nossas expiações. O espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor. Porque a gente quer isso, né? A gente, na hora, no calor da emoção, a gente faz o que não deve fazer. A gente extrapola tudo. É por isso que a gente não pode tomar nenhuma decisão quando nós estamos ou muito felizes ou muito tristes. A gente não pode tomar decisões sérias se nós nos encontramos nesse estado alterado de comportamento. Porque o nosso estado normal de comportamento não é estar muito triste e nem muito eufórico também. Porque nós temos problemas, todos nós temos.
E se nós estamos o tempo todo eufóricos, rindo, não sabe de quê, isso tem alguma coisa errada, que não é possível, né? Cada um tem seus problemas e não vai ficar eufórico e dando gargalhada em cima dele. Vai compreendê-los, vai aceitar, mas preferia não estar passando por aquilo. Então, quando nós estamos nesses extremos, e todo extremo é perigoso, seja para o bem ou para o mal, todo extremo é perigoso. Só o extremo do amor incondicional que não é perigoso. Mas do amor condicional é. O extremo do amor condicional é perigoso. O extremo do ódio é perigoso. Por isso é que a gente precisa encontrar aquele equilíbrio que é o meio, não é? O meio. Eu já comentei com vocês aqui uma vez que quando eu era criança, o meu pai tinha até foi ele mesmo que fez isso de aço inoxidável. A base era assim de madeira e tinha uma figura de um boneco, né, segurando um arco assim e tinha 2 bolas de inox no arco. A gente vê muito dessas coisinhas, né, para vender aí. Eu adorava brincar com aquilo, porque não era muito fácil fazer que ele ficasse equilibrando aquelas bolinhas das beiradas do arco. Não era fácil. Era complicado, tinha que ter uma sintonia tão fina para fazer que o arco balançasse e não pendesse mais para um lado do que para o outro, até que ele ficava paradinho. E aquilo me encantava, né? E eu vivia com aquilo na minha frente. Aí eu ainda falava assim, mas por que ele tem que ficar segurando isso aqui? Coitado, eu achava que ele cansava. Eu era pequena, eu achava que ele ficava cansado. Vê um boneco ali, eu achava que ele ficava cansado. Aí meu pai ainda falou assim, pois é, isso aí ó, é a vida. Encontra esse equilíbrio aí que dá certo, que vai dar tudo certo. Mas é complicado para a gente encontrar esse equilíbrio. A gente está sempre pendendo ou para um lado ou para o outro, né? E quando a gente encontra, a gente acerta. O objetivo é esse. Mas esse equilíbrio nós vamos, com certeza, alcançar sempre, mais para frente, quando estivermos mais aperfeiçoados, entendermos melhor a função de tudo que existe, né? Daquilo que é bom e daquilo que não é. Porque o mal, como está aqui no Livro dos Espíritos e a gente aprende, ele é necessário para que a gente reconheça a importância do bem. Então, quando ele chega num determinado grau extremo, quando ele está naquela ponta da vara, pendendo mesmo com todo o peso, a gente vê que tem que fazer pesar o outro lado do bem, para poder equilibrar, para poder diminuir a ação do mal. Então, a gente, aos poucos, a gente vai aprendendo isso aí. E quando nós vemos na erraticidade o justo equilibrar, né? O justo está em perfeito equilíbrio, a gente quer. Então, a gente promete tudo. A gente quer que venha tudo de uma vez, né? Que é para a gente andar mais rápido. Mas aí é que está. Às vezes não estamos preparados para isso, né? Às vezes não estamos ainda em condições de aguentar tudo. E aí eles não permitem determinadas escolhas e a gente vem para cá com menos do que até, porque compreendeu, aceitou a sugestão e ainda que reclama do pouco que está doendo. Imagina se trouxesse tudo, né? Então, a gente quer andar rapidamente, mas é aquela questão. Para a gente andar muito rápido, dar uma carga maior nos pobres joelhos, a gente tem que ter preparo físico. Porque se não tiver, dá no que deu. Né? Então, a vida moral também é assim, as nossas escolhas. A gente quer escolher tudo, que a gente quer andar muito rápido. Mas se não tem preparo para isso, não vai dar certo. Vai sofrer mais e vai reconhecer que se excedeu.
Então é melhor que a gente caminhe com mais lentidão, mas caminhe sempre. Porque caminhar rápido demais não vai muitas vezes fazer a gente chegar no local mais depressa. Vai até atrasar a gente. Porque a gente vai ter que sentar em determinado momento. E aqueles que vêm num ritmo normal vão nos passar. Então não adianta correr. Vamos devagar, somos imortais. Não vamos ter pressa. Não vamos morrer. Só o corpo. E quando ele morre, provavelmente ele está numa condição deteriorada já, ou então numa morte acidental, em pleno vigor da vida, né? Na plenitude do princípio ativo, né? Do princípio de movimento, do fluido vital ali, do princípio vital, é porque a gente pediu isso. A gente fez essa escolha. Né? Então, quando a gente vai por morte natural, pela idade, o corpo já está bem debilitado, e a gente vai voltar, como Benjamin Franklin falou, numa edição novinha, toda bordadinha aí na capa, bonita, né? Que a gente mesmo escreveu. Então, continuando. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido, não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for feliz. Né? Então, olha só. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido, não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre. Ora, por que Kardec falou isso, né? As flores nos atraem, né? O belo nos atrai. O fácil nos atrai. E isso, muitas vezes, nos impede de ter um raciocínio mais lógico. Porque a gente vai mais tocado pela emoção, pela beleza, pela graça. Né? Então, escolher o caminho coberto de flores não significa que ele seja o melhor. As flores são lindas, mas tem umas que são venenosas, tem umas que têm espinhos com veneno. Então, não é sempre que elas indicam a melhor coisa, que elas indicam a melhor escolha, né? Aquela mais elegante. E quando nós vemos um caminho mais difícil, mais feio, mais obscuro, a gente tem mais cuidado, se a gente tem que ir por ele. Ora, se a gente vê que o caminho, a trilha não é lisa, ela tem altos e baixos, ela tem buracos, ela tem pedras, a gente caminha mais devagar. A gente vai com mais atenção, prestando atenção onde está pisando, o que está fazendo. É igual carro, né? A gente imagina. Quando a gente vê uma rodovia, que é um tapete, né? Como se costuma dizer, ó, velocidade nele, no carro. Eu não sei porque que eles botam um carro que vai a 240 para a gente comprar, né? Não pode andar 240. Para que vai ter que ter um carro de 240, que vai alcançar 240 quilômetros? A gente, né? Ayrton Senna, será que ele está encarnando na gente, assim, obsidiando a gente? Vai, corre bastante, né? Então, quando a gente vê aquela rua, aquela pista maravilhosa, aquela estrada boa, pisa fundo. Aí, qualquer lombadinha, qualquer buraco, ou tiver que frear de repente, vai ter um acidente. Aí, quando a gente olha uma rua cheia de buraco e pedra, quem quer andar rápido ali, quebrar o carro? Ninguém. Todo mundo vai devagarinho, passa devagarinho no buraco, devagarinho em cima da pedra, você vai furar pneu. Então, isso é aquela questão. A estrada ruim, ela nos exige mais cuidado.
É o caso aqui. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido, por quê? Ele não conhece a rodovia, ele não conhece o caminho, ele não conhece a estrada, ele não conhece o país, ele não sabe quem está lá, ele não sabe quem são os nativos daquele lugar, ele não sabe nada. Então ele começa a ter mais cuidado, a prestar atenção, a ficar atento a tudo e a todos. Mas se ainda assim, né, ele conseguir sucesso, a glória que o espera vai ser grande, né? Então a caminhada nossa na Terra é uma caminhada difícil. Não é fácil para ninguém. Nenhum espírito veio para cá fazer turismo. Não é fácil a nossa caminhada aqui. São muitas provações e expiações que a gente tem que dar conta. Os companheiros de viagem trazem bagagens que às vezes a gente não quer por perto, mas não tem jeito. E quanto mais difícil é o caminho, quanto mais complicado é o trajeto que a gente está atravessando, mais glória nós vamos ter lá no final. Vai ser gloriosa a nossa chegada. Se nós tivermos cuidado, atenção, não vai acontecer nada que não tenha que acontecer. E o que tem que acontecer, nós vamos contornar, temos uma proteção. Afinal de contas, não fomos colocados no mundo com as nossas escolhas, aquelas que fizemos, entregues à própria sorte, só porque escolhemos, não. Claro que não. Temos o nosso anjo da guarda, nosso protetor, que está conosco, que estava antes, continuará, inclusive depois da encarnação, depois que a gente desencarnar, e vai nos seguir e vai nos auxiliar. Então nós não estamos entregues à própria sorte só porque escolhemos alguma coisa. Porque no mundo a gente faz essas coisas às vezes, né? A gente fala assim, com filho, né? Com criança, assim, com filho, eles ficam insistindo, teimando até que a gente cede. Aí a gente vira para ele e fala, você está escolhendo isso? Se vira. Se vira com o resultado, então, que você vai ter. Que eu não vou te ajudar. Isso a gente fala, mas não cumpre não, né? Porque a gente sempre ajuda. Sempre a gente ajuda. Não é no pai que não ama. Qual é o pai que não ama seus filhos e vai, ainda que indiretamente, vai ajudar. Né? Lembra aquela historinha que eu já contei aqui, daquela tribo indígena, que para que o menino da tribo se torne um guerreiro, ele precisa passar por um batismo. E é um batismo de fogo, porque ele ainda é muito pequeno, muito jovem. Ele é mandado ele é levado pelo seu pai para uma floresta para ele passar a noite lá, sozinho. E no ponto da floresta, muito perigoso mesmo. Mas é o batismo de fogo dele, ele tem que ir. Ele tem que ter, primeiro de tudo, ele tem que ter coragem para aceitar, porque ele é livre para não aceitar. Ele é livre para não ser, pelo menos naquele momento, batizado dessa forma. Ele pode adiar, mas isso para ele é uma vergonha. Diante dos outros amigos, diante daqueles que já passaram pelo problema. Então, ele, embora tenha muito medo, ele encara. Ele enfrenta, ele vai. Aí o pai leva ele para aquele ponto crucial lá na floresta, cheia de todos os perigos possíveis e imaginários. Instala ele num local, de preferência numa árvore, que eles têm preparada já para isso. Vendo os olhos, ainda por cima, ele não pode ver o que está acontecendo. Ele pode escutar, ver, ele não pode. Então, vendo os olhos, e o pai fala para ele, você não pode tirar a venda dos olhos, você não pode tirar, porque se você tirar, você não terá reconhecido o seu batismo e não terá mais direito a nenhum e será um pária na tribo.
E quem é que quer? Eles têm uma honra, né? Não vão aceitar isso. Então lá está o menino lá, apavorado. Aí na hora que o pai se despede dele, abraça, incentiva a ter coragem para enfrentar a situação, bota a venda nos olhos e diz: pela manhã eu venho te buscar. E fica ele ali, desesperadamente apreensivo com tudo que pode acontecer. Porque muita coisa ruim pode acontecer com ele ali. Muita coisa. Ele pode até morrer. Mas ele nunca ninguém morreu. Nunca. Nesse batismo. Então ele fica lá. O pai desce, se afasta um pouquinho e se coloca num local em que ele fica observando ele a noite inteira. Dando toda a cobertura. Qualquer sinal de perigo, ele ataca. Ele flecha o animal, ele protege. De alguma forma, ele não deixa acontecer nada com aquele menino. Mas ele escuta uivos, ele escuta os animais chegando, mas ele permanece lá. Permanece lá. Ao amanhecer, o pai ficou na vigília todo o tempo. Ao amanhecer, ele se aproxima do filho, tira a venda dos olhos e pergunta a ele como que foi. E ele disse: foi muito assustador, eu tive muito medo. E como, meu pai, você pôde fazer isso comigo? Como você pôde me deixar aqui? Eu podia ter morrido. Eu não imaginava que fosse dessa maneira esse batismo. Aí o pai abraçou ele e falou assim: jamais alguma coisa aconteceria com você, porque eu estava aqui. Ele falou: mas como? Ele falou: eu estava na vigília, eu estava protegendo você todo o tempo. Mas tem uma coisa, você não pode contar isso para ninguém. Você não pode contar isso para os outros jovens que vão passar por esse batismo, porque senão você será envergonhado perto de todos e nós teremos que mudar toda a nossa tradição. Então você não pode contar, porque este é o segredo que um guerreiro carrega. E pronto. Então, é assim que acontece conosco. Nós escolhemos as nossas provas, as nossas expiações, mas Deus não nos abandona. Ele deixa que a gente enfrente os nossos medos, as nossas provações, as nossas tristezas, dores, sofrimento, tudo, porque a gente precisa passar por essas provas, como aquele menino precisava. Mas Ele está sempre a nos proteger e não vai deixar que nada que não tenha que acontecer aconteça conosco. Somente aquilo que for necessário para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa evolução espiritual. Por conta disso, a material também vem, né? Então, é dessa forma que acontece. Por isso que a gente não pode duvidar em momento nenhum das nossas dores, dos nossos sofrimentos, que somos filhos queridos do Pai e estamos sob a sua supervisão maior. E sempre nos orienta: cuidado, atenção, né, percepção, para que a gente possa realmente fazer a melhor escolha. E nem sempre a melhor escolha é aquela mais florida, mais cheirosa e maior. Porque essa não vai nos oferecer de início dificuldade, mas as dificuldades maiores nós vamos encontrar dentro dessa porta. A doutrina da liberdade de escolha, das nossas existências e das provas que devemos sofrer, deixa de parecer estranha quando consideramos que os espíritos, libertos da matéria, apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Nós tivemos aqui uma época, já tem bastante tempo isso, um jovem ainda, um homem jovem ainda, que veio aqui com um filho para ser atendido aqui na casa espírita. Ele trouxe o menino, ele entrou aqui, mas ele não estava assim, ele não estava muito bem aparentado naquele dia, ele não estava muito bem asseado.
O menino estava, mas ele não. E aquilo nos preocupou porque ele não tinha esse perfil. Né? Ele não tinha mesmo esse perfil. E nós tínhamos, uma trabalhadora da casa percebeu uma influência, uma assistência ruim nele, assim, sabe? De espíritos não levianos nem maus, mas sem dar importância para nada, né? Nem para a compreensão das cores, nem para a higiene do corpo, nem nada. E ele contou para nós que o menino tinha um problema na visão, que a professora tinha falado, e que ele estava muito preocupado com isso, porque ele estava muito desarvorado, que ele havia perdido a esposa dele. Não tinha muito tempo. Eles se davam muito bem, era uma família feliz. Só tinha aquele menino, na época, acho que ele estava com 8 anos, se eu não me engano. E ele, de repente, a esposa dele amanheceu com uma dor de cabeça forte. E ele, uma família estável ali, trabalhadora, a esposa dele também. E aí, uma dor de cabeça forte. Ele, por volta de 9h30, levou ela ao hospital, porque ela não melhorava, a dor de cabeça estava muito forte. 10h30 ela estava morta, um aneurisma. Ele falou que aquilo foi assim, um momento da vida dele que cortou tudo dele, tudo. A alegria de viver, de se cuidar, de tudo. Né? Mas que preocupava ele que o menino estava com aquele problema, e o médico já tinha visto, já tinha feito vários exames, e o médico disse que provavelmente ele perderia a visão. E aquilo para ele estava sendo, né, um caos. Ele não tinha se recuperado ainda da perda da mulher, e acontece uma revelação dessa com a criança, né, para o menino. Ele estava desesperado. A gente fez o que estava ao nosso alcance, muita prece, muita ajuda, inclusive material para ele, porque ele largou o trabalho, ele abandonou tudo. Né? Foi assim, coitado, um problema sério mesmo. E ele ficou vindo aqui um pouco. Depois ele sumiu. Não veio mais. Tivemos uma comunicação na reunião mediúnica da esposa dele. E isso não é comum, porque nós temos, é regra da nossa casa, que o que acontece na nossa reunião mediúnica fica ali, a menos que o espírito nos peça para entregar a carta ou o que foi dito, alguma coisa assim. Foi uma psicografia. E nem a esposa dele, muito lúcida, falando, sem sofrimento, e tinha pouco tempo que ela estava desencarnada, não tinha muito tempo. Por isso é que a gente vê, essa lucidez não depende do tempo, depende do nível, da compreensão da alma, né? Ela falou muito sobre muitas coisas deles e falou que o que mais preocupava ela não era o estado... Olha, e esse médium que deu facilidade para ela, ele não sabia de nada disso. Era um médico que trabalhava aqui na casa, mas não sabia de nada, não sabia que esse rapaz tinha vindo aqui, não sabia do que tinha acontecido, nada. Mas ela veio e não só falou, quanto escreveu, porque ela falou muitas coisas, e também deixou uma carta para ele. Aí ela disse que o que mais preocupava ela não era a situação material dele, em termos de pouco recurso, que aí ele ficou com problemas de emprego e tudo. Era a falta de aceitação da partida dela, era o desespero que ele ficou com a partida dela, e que em nenhum momento ela demonstrou preocupação com a perda da visão do filho, que ficou aqui, do menino. Ela falou que o menino tinha problemas, ela não disse que ele ficaria com problema visual, mas ela deu a entender que ficaria, mas ela não deixou isso claro. Mas não preocupava, a única coisa que preocupava ela era a conduta que ele estava tendo. E ela falou, nós fizemos essa escolha antes de eu encarnar. Eu partiria mais cedo.
E era uma provação para ele ficar com o filho aqui, numa situação complicada como ele vai ficar. Então, o maior problema que ela demonstrava, a preocupação maior dela, era o não enfrentamento dele com a situação que ele ficou aqui. O desespero que, quando ela partiu, ele não entendeu. E ela disse que estava ajudando ele a refazer a vida dele com uma outra pessoa para dar continuidade à família que precisava de continuar, né? Que ela estava tentando ajudá-lo a olhar para outras mulheres para ver se ele conseguia refazer a vida dele, que isso estava previsto no mapa reencarnatório deles. Aí a gente falou assim, e agora? Onde que a gente acha ele? Por isso que a gente às vezes pede o endereço da pessoa, né? Que pede ajuda aqui no centro, ele deixou o endereço aqui. Nós fomos, fui eu e a outra pessoa na casa dele. Ele morava lá na estrada de Lumiar, mas ele não estava mais morando lá. Eu falei, e agora? O que que a gente faz? Aí tinha um barzinho mais à frente assim, a gente pediu informação lá e eles falaram que de vez em quando ele aparecia lá. Aí a gente pediu, por amor de Deus, que ele aparecesse, que pedisse a ele para nos procurar aqui no centro, que a gente tinha um recado para ele. E assim a gente voltou, não conseguiu. Um tempo depois ele apareceu aqui, já com outro aspecto, já muito diferente, já assim muito mais renovado, muito mais compreensivo. O menino estava em observação, em tratamento. Aí a gente apresentou a carta para ele, né? Ele leu, agradeceu muito, ele falou assim, eu acho que ela já me ajudou, porque ele já tinha conseguido uma pessoa e ele ia se casar novamente. E era tudo que ela queria, porque aí ele ia ter respaldo para aguentar toda a situação, né? Porque havia um outro espírito nessa escolha feita por eles, que apareceria na vida dele, para dar continuidade, auxiliar ele nesse mundo. Então, quando a gente ouve uma comunicação assim, aquela nossa reunião me marcou muito, que eu ainda falei, gente, como que não acreditar, né, que somos filhos queridos do Pai, que por pior que a gente esteja passando por provações e expiações, a gente não está abandonado, a gente está assistido, a gente está socorrido. Eles estão atentos. A gente só precisa ter o que Jesus sempre falava, ouvidos de ouvir e olhos de ver, para a gente analisar o amor enorme, incomensurável, incondicional desse Pai por nós, né? Então é aí que está a situação, né? Nós entrevemos, muitas vezes, as coisas que estão passando para a gente, mas não o fim. Então isso aqui é muito lógico. Os espíritos entreveem o fim. E esse fim lhes parece muito mais importante que os prazeres fugitivos do mundo e as dores. Quer dizer, o fim é que importa. As dores, tudo a gente vai passando, vai enfrentando, para que tenhamos lá no final a glória que se tem quando se vence uma batalha. E era o que ia acontecer com ele. Se o menino ia enxergar ou não, se ele ia perder ou não a visão, não importava. Ele veio também passar uma provação e uma expiação. E precisava do pai para auxiliá-lo e daquele outro espírito depois que se aproximou, que foi dar continuidade à tarefa de mãe que ela teve que deixar também por uma aprovação dela. Então, está tudo organizado, está tudo planejado. A gente não precisa reclamar disso aqui. Porque o que está acontecendo na nossa vida é o melhor que tem que acontecer. Ainda que nos doa muito, é o melhor para nós, é aquilo ali, né, que está nos acontecendo. Depois de cada existência, vem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta impureza para o atingirem.
eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos aquelas que podem fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, motivo para nos admirarmos de ver o espírito não dar preferência à existência mais suave. Às vezes a gente vê isso aqui no mundo. Às vezes a gente vê isso aqui na nossa vida, no dia a dia. Né? Que a gente fala assim, meu Deus, mas fulano não precisava morar lá onde ele mora. Fulano não precisava estar lá. Ele tem condições de estar morando melhor, de estar num relacionamento mais fácil. Por que está lá? Ninguém imagina, né? A gente não pode imaginar o que nos leva a tomar determinadas atitudes. A gente só fica julgando, mas não sabe o que fez aquela pessoa tomar aquela decisão de estar numa determinada situação que o outro não consegue compreender. Mas isso foi a escolha dele, para que ele possa avançar. Aí a pessoa ainda fala assim, nossa, mas se eu tivesse condição, eu não estava lá, morando daquele jeito. Né? E se eu pudesse evitar determinadas coisas, claro que eu evitaria, mas ele não está achando necessidade de mudar nada. Tá bom para ele assim. Ele está fazendo o que ele quer fazer, ele escolheu trabalhar dessa forma, auxiliar os outros, porque é uma renúncia. Muitas vezes é uma renúncia que o Espírito faz de tirar, né? A gente vê a vida de São Francisco de Assis e fica imaginando aquele pai poderoso, riquíssimo, que era, e ele não conseguia aproveitar aquilo para ele. Ele não via daquela maneira. E o pai não entendia. Esse menino pode ter tudo. Tudo. Ele não tem, ele não dá valor. Só que o pai dele não entendia o que é que ele valorizava. Ainda achava que ele não tinha que pagar pelas caridades que o filho fazia. Foi quando ele se despiu e ele não quis nem a roupa. Ele falou, vou trabalhar para isso. Né? Então, são coisas que é difícil da gente entender. Os nossos filhos não vão ser nunca o que a gente quer que eles sejam. Eles vão ser da maneira que eles escolheram ser. Né? Isso, às vezes, vai nos magoar? Vai. Mas são espíritos a caminho da evolução igualzinho a nós. O que nos cabe é orientar. Da melhor forma possível, estar junto. Amparar e não ser conivente com o mal, lógico, né? Mas nunca abandonar, como Deus nunca nos abandona, mesmo sabendo das nossas imperfeições, né? De como a gente ainda carrega o mal no coração. Ele nos ama da mesma maneira. Então é muito importante a gente considerar tudo isso, né? Não há motivo para nos admirarmos de ver o espírito não dar preferência à existência mais suave. Não dá. Não há motivo para a gente se escandalizar com isso. Porque isso, para ele, é importante. Para ele, ele está fazendo o melhor que ele acha que tem que fazer para ele evoluir mais rapidamente. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras que apenas entrevê. E é para atingi-la que procura melhorar-se. Coloquei em vermelho, que achei importante demais essa colocação de Kardec. No seu estado de imperfeição, como somos imperfeitos ainda, nós não podemos desfrutar de uma vida sem amarguras. Como aquela pessoa que não trabalha, não produz, não ganha o seu sustento, não pode desfrutar de uma vida confortável. Ela não faz por onde. Ela não quer trabalhar, ela não quer agir, então ela não tem por onde conseguir. Então ela não pode reclamar. Ela está escolhendo isso para ela. Não é? Muitas vezes a gente vê uma pessoa sem teto, morando na rua, e logo que passa pela cabeça da gente aquele julgamento. Gente, essa pessoa não tem família.
Essa pessoa não tem um filho, não tem mãe, não tem pai, não tem irmão, não tem ninguém. Eu uma vez questionei isso com o senhor. Uma vez eu parei, sentei no banco, fiquei conversando com ele. Esse senhor que ficava muito aqui na avenida, o senhor muito alto, né? Um jovem, ele jovem ainda, ele não era idoso. Vivia com a perna muito inchada, carregava um carrinho cheio de coisa, ele vivia por aqui. Ele me chamava tanto atenção, quando eu passava para passear com a minha cachorra olhava para ele, acho que ela via também alguma coisa, ela gostava dele e ele fazia muito carinho nela. Aí um dia eu sentei com ele ali no banco da praça, da avenida, e comecei a conversar com ele, perguntar por que ele estava naquela condição, o que tinha acontecido, que não era da minha conta, mas que eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse, algo que eu pudesse fazer para ajudá-la. A perna dele estava muito inchada, tinha uma ferida enorme, que não me cortou o coração. Eu sentada ali conversando com ele, ele me disse o nome dele, disse que tinha família, mãe, pai, irmão. Tinha uma filha que mora na região dos Lagos. Eu falei, por que você está nessa condição? Por quê? Ele falou assim, foi uma escolha. Eu falei, mas como você escolheu isso? Ele falou assim, eu escolhi isso depois do que aconteceu comigo. Eu sofri uma injustiça no trabalho, uma fofoca, não sei o quê, perdi o emprego. E eu adorava esse emprego. E eu comecei a beber. Para afogar minhas lágrimas, eu comecei a beber. E a minha família não me aguentou. A minha filha me levou para morar com ela, eu fiquei um tempo lá, mas o vício já estava muito forte. Eu já não tive mais condição de parar. Então, para não atormentar e não criar mais problema para a vida deles, eu decidi isso para mim. Eu quero assim, eu escolhi ficar aqui assim. Aquilo foi tão triste para mim, eu falei assim, mas você não tem vontade de encarar um tratamento? Não, não tenho, eu quero ficar assim. Eu falei, tá bom. Aí o máximo que eu podia fazer era, de vez em quando, conversava com ele, passeava, ele gostava da cachorra, ele fazia carinho nela, e assim depois ele sumiu. Uma vez que eu falei que eu ia chamar um bombeiro para levar ele ao hospital para cuidar da perna dele, que aquilo ia gangrenar, que estava uma coisa horrível. Ele me pediu, pelo amor de Deus, para eu não fazer isso, que eu não ia ajudar. Falou assim, eu não sei, por quê, e nunca mais eu vi ele por aqui. Parece que ele foi lá para o Olaria, acho que de vez em quando ele estava lá, não sei nem se ele está vivo ainda. Então, uma tristeza, quer dizer, a gente não consegue avaliar, muitas vezes, a gente julga a família, julga o irmão, julga o pai, a mãe. A gente não pode fazer isso, a pessoa faz uma escolha para ela. Eu imagino a dor daquela filha sabendo que o pai estava nessas condições, e o irmão e a mãe. Ele falou que eles fizeram tudo, mas ele não tomou jeito. Para não atormentar mais, ele decidiu isso. Então a gente vê, né? Não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte de sua vida, sem tréguas nem descanso, a fim de ajuntar o necessário para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas a um futuro melhor? Então, aquele que trabalha, que enfrenta para ter um futuro melhor, ele está fazendo também essa escolha para ele. Então, ele faz por merecer isso, né? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou de sua própria fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem proporcionar-lhes honra e proveito se as vencerem? Quer dizer, são as atitudes que a gente vai tomando na vida, embora a gente saiba que corre risco, né? Quantos cientistas estão aí também se expondo, né, inoculando em si mesmo a vacina tão esperada aí pelo povo, que eu não sei que tanto esse povo acha que tem que ter milagre para resolver as coisas. Olha, não estou falando que ninguém não tem que se vacinar, não. Pelo contrário, a vacina no mundo erradicou doenças, né? As crianças hoje não têm mais paralisia infantil, o sarampo agora voltou com força total, mas foi erradicado durante tanto tempo. Então, não estou falando mal de vacina, não. Mas eu apenas acho que a gente não pode colocar nas vacinas o segredo da nossa saúde, não. Nós temos que buscar a saúde com a nossa atitude, com o nosso comportamento, com o nosso equilíbrio.
né, com a nossa compreensão das coisas, mas a gente quer sempre transferir responsabilidades, a gente nunca assume, né, as coisas para a gente, né? A que o homem não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? Todos os concursos não são provas voluntárias para melhorar na carreira escolhida? Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, assim, o decalque da vida espiritual. Não é a vida espiritual que copia essa. É essa que copia a outra. Né? A nossa vida verdadeira é na espiritualidade. Então, a nossa vida aqui é um decalque da vida espiritual. Todas as nossas brigas com nós mesmos para a gente se aperfeiçoar, o nosso grande inimigo mora dentro de nós, é o orgulho, é o egoísmo, são as imperfeições. É com ela que nós temos que lutar. É com ela que nós temos que brigar, com elas, né? Que nós temos que brigar. Porque ninguém tem culpa da gente ser egoísta, da gente ser assim ou assado. Nós é que somos assim. A gente tem que melhorar, a gente tem que mudar, tem que fazer a nossa parte. E parar de transferir responsabilidade para as pessoas daquilo que nos acontece. Eu repito Mário Quintana, quando ele fala que o pior de tudo é que tudo que me acontece, eu sou o único culpado. Eu não posso botar a culpa em ninguém. Em ninguém. Ninguém tem nada com isso. E eu assino embaixo. Né? Ninguém tem nada com as coisas que acontecem com a gente. As pessoas são apenas instrumentos. Mas se está acontecendo, é porque nós estamos tendo que passar por aquelas situações para a gente aprender. Muita paz para todos. Continuemos a estudar a doutrina espírita, porque vale a pena. Então, nela, encontramos, em menor escala, na nossa vida, né, material, todas as peripécias daquela vida espiritual. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis, com vistas a um fim mais elevado, porque o espírito que vê mais longe, e para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugitivo, não escolherá uma existência penosa e laboriosa se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna? Claro que sim. Então não vamos reclamar das nossas provações nem das nossas expiações. Ela nos conduzirá a uma vida melhor, a uma melhor encarnação no futuro. Muita paz para todos.